Porque o Senhor te selecionou, escolheu para você estar aqui. Mas não é só para estar aqui. Por que o Senhor te selecionou? Por que Ele te escolheu? Qual é o fruto que nós vamos dar? E é aí que a gente vai aprender. Deus também nos chamou para frutificar. Isso é um propósito. O fruto é um propósito do quê? Da semente. Não é? O que é uma semente? Você plantou, o que vai acontecer? Ela vai dar fruto. Já é o propósito da semente que foi plantada. Certo? Então nós temos um propósito. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Então, o significado de escolhido e selecionado a gente aprendeu. O que significa designado? Deus me designou. Deus designou você. O que é isso? Ele precisamente escolheu você. Está te apontando para um propósito. Aleluia. Ele está destacando um propósito na sua vida. Você tem algo especial do Senhor para você. Você é escolhida, selecionada e tem um propósito específico. A palavra designar não está à toa. De repente nós temos diferentes versões bíblicas, em inglês, né? Até a tradução de português, mas na minha versão, se o Senhor trouxe essa versão é porque Ele quer falar a palavra designar para mim e para você. Então nós temos sim o objetivo de frutificar, de dar frutos, porque Ele disse assim: eu vos escolhi, vos designei. Para quê? Para que vá e deis frutos. Então nós estamos entendendo o texto, o que o Senhor quer conosco na questão do fruto. Aqui a gente vê algo muito profundo e grande. Nós não sabemos às vezes qual é o propósito. Estamos perdidos nas nossas escolhas, na nossa vida, nos nossos traumas, nas nossas raízes, às vezes que precisam ainda ser curadas. Então às vezes eu não sei qual é o meu propósito. Para que está então, Cíntia? Eu não sei. Vade e deis frutos. Ele me designou para quê? Nós vamos entender. Primeiro, o que eu vejo, nós precisamos entender que a nossa conexão tem que ser com Deus primeiro. Assim que a gente se alinhar com o Senhor, estamos alinhadas com Deus, alinhadas com nós mesmos, nas nossas raízes, curadas, tratadas, aí a gente começa a se alinhar com os nossos relacionamentos diante de podas, a gente começa a aprender umas com as outras e aí nós vamos começar a seguir para frente. Então, o fruto que eu e você vamos dar hoje, no futuro, não é só para nós. Gostaria que você tivesse isso na sua mente. Eu tenho isso na mente. Não é só para mim. É para quem está ao meu redor. É para frente, para outro estado, é para outro país, para outros idiomas. Vamos ter isso na mente. É multiplicação. Aí eu falando sobre a multiplicação. Hoje a Ana falou também no workshop sobre a generosidade, a unção da generosidade que nós tivemos aqui hoje, pelos presentes. Gente, isso é milagre, isso é Deus já, Ele já está multiplicando. O que aconteceu hoje? Eu vi frutos aqui. Sexta-feira foi semeado alguns presentes. Sábado foi semeado. Olha como Deus multiplicou. Deus está mostrando na prática o que está sendo pregado. Ele provou para nós hoje de manhã, porque conhece o coração das filhas, que a gente ama ganhar um presente, ama ser selecionada, ama competir. Aí ele deve ter pensado que eu estou conjecturando, tá, gente? Eu sou filha e às vezes eu penso que eu sei o que Deus está falando. Eu tenho certeza que Deus está falando, mas é só eu, tá? Ele pensou assim: eu vou mostrar para as minhas meninas o que é multiplicação, porque foi falado que eu sou um Deus de multiplicação. E todo mundo saiu muito feliz. Não ganhei, mas ganhei. Ganhei na palavra. Ganhei na palavra. Às vezes é bom dar, muito bom dar, porque o Senhor expande do que receber. Que isso é isso mesmo. Eu sinto quanto mais eu dou, porque eu sou muito generosa, eu gosto mais de dar mesmo, mas eu sinto a minha espiritualidade se expandindo. Eu sinto.
mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu sendo cheia de dificuldades, desobediente, mas o meu coração o Senhor conhece. Então eu quero que você saia com essa palavra também. Deus da multiplicação. Então multiplique na vida de quem está ao seu redor. É pro reino. É pro reino. Nós estamos aqui, fomos criadas para a salvação umas das outras, para ser usadas pelo sangue de Jesus. Ele morreu na cruz, ele está vivo para a nossa salvação. Então, o meu objetivo principal, qualquer coisa que eu fizer ou tiver que fazer, é para a salvação de alguém que está me vendo. Mas vamos então entender como que a gente frutifica. Vades e deis frutos. Somos escolhidas, selecionadas, designadas, enviadas por Deus. Vades e deis frutos. Tá bom, e qual é o fruto? Que fruto que eu vou dar? Mas para a gente entender essa questão do fruto, eu sei que a gente ouviu falar ontem, como acho que foi Sharon, sobre a semente, né? A gente precisa pensar em semente, né? Se a gente comprar uma fazenda, se a gente tiver uma horta e a gente faz, que lindo, vou arrumar o meu terreno, eu vou afofar, eu vou limpar, ok, o que eu quero plantar? Né? A primeira coisa que vem, eu quero vou plantar uvas, porque o Senhor Jesus é a videira. Eu preciso dar semente. Se eu falar assim, eu quero plantar uva e vou comprar uma semente de maçã, o que é que eu vou ter? Se eu comprar semente de jiló, vai ser uma uva diferente. Então, a escolha da semente, eu falo, jiló é um azedume em pessoa, aquela jiló. Amo, mas é um azedume, tem que saber fazer. Então, o que a gente espera de nós mesmas ou do Senhor depende das nossas escolhas. Depende da semente. E eu quero deixar uma historinha aqui com você, que a minha irmã querida, amei a história, indicou para mim, a Mari, do Black Walnut Tree. Amei, tudo a ver com o que eu ia falar, obrigada. A gente se ajuda aqui, gente, não é só eu não. Foi bênção. Porque eu queria falar sobre a semente, então a Mari me indicou essa história, que tem tudo a ver com o que eu quero falar. O Walnut, não sei se estou falando, Walnut Tree, nogueiras pretas, o nome da árvore. Chama juglona. Ela tem uma substância tóxica que chama juglona. Ela impede o crescimento das plantas que estão ao redor dela. Os efeitos tóxicos dessa árvore podem se estender de 15 a 24 metros a partir do tronco e com maior toxicidade, não é só você. Deus é bom, isso põe a gente, deixar as irmãs confortáveis também. Só ele queria falar palpável, sua presença palpável, não saiu. E eu ali na cadeira, palpável, sou ele. Não tem problema, mas a gente entende. Então, essa árvore, a copa dela, o tronco é de 15 a 24 metros, só o tronco do veneno. Mas a copa, que é a parte de cima, ela expande o veneno. E as plantas que estão ao redor dela murcham e morrem. E não tem cura para essa planta afetada. Não tem tratamento para essa planta afetada. Qual é a semente que você tem escolhido? Quem nós somos na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Ou até na nossa vida? Todo mundo achou que eu ia falar de fruto, né? De moranguinho, docinho, vai chegar lá. Mas a gente precisa entender qual é a semente que você tem escolhido para a sua vida. Porque essa semente, ela vai para um solo do seu coração. Ou do coração de alguém de acordo com o teu comportamento, com o meu comportamento, com aquilo que eu falo, com aquilo que você fala. Ela vai ser plantada no coração de alguém. Ela vai romper, ela vai criar raiz.
E ela vai crescer. E que fruto que nós vamos dar? O que fruto que essa pessoa que você está discipulando, orando, ou até sendo um exemplo, apenas um exemplo. Mano, eu amei teu workshop. Porque aquilo que a gente veste é a nossa essência, é a nossa comunicação. E eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero representar o Senhor Jesus em tudo que eu fizer. Não só no falar, mas no vestir. A Ana abriu os meus olhos. Porque eu não tenho essa intenção. Eu me visto para agradar os outros, ou para saber se vai ficar bonito. Eu não tenho ideia de como vestir, gente. Não sei. Obrigada, Ana. Porque é intenção, é fruto. Eu falei, nossa, eu vou pegar essa ferramenta da Ana para ser fruto na vestimenta. Porque ela falou, qual é a porcentagem da roupa? 55% de linguagem não verbal. O nosso corpo fala mais do que a nossa boca. 7% a boca. Aí tem a tua postura, body language, né? Aquilo que você gesticula e tal. Caras e bocas. O tom da voz. Eu tenho dificuldade com o tom, porque eu tenho timbre. Às vezes eu quero ser toda docinha, mas o negócio é igual a espada. Algumas pessoas aqui já passaram por isso antes dos meus tratamentos. Eu não me conheço desde que eu cheguei, me dei. Então, o vestir, né, como uma flor, falou muito comigo. Eu falei, uau, eu quero também dar frutos naquilo que eu visto. Eu quero que uma mulher me veja e veja Jesus. E ele é lindo também. Então a gente também precisa ser assim. Obrigada, Ana. Então essa semente dessa árvore não é só a semente, ela se tornou tóxica. O tronco, a copa, as folhas. Qual é a semente que a gente tem escolhido para a nossa vida? A gente fala das pessoas tóxicas, como o David falou, todo mundo é tóxico. Vamos olhar para a gente. Vamos olhar para os nossos venenos, nossa amargura, nossa reclamação, nossa murmuração, isso envenena, isso fermenta. Estou falando de mim primeiro, gente. Você vai falar comigo sempre, em primeiro lugar, para poder passar para vocês. Então eu tenho isso dentro de mim, preciso trabalhar isso dentro de mim. Nós precisamos desintoxicar e parar de apontar o tóxico da irmã, porque quando você estiver saudável e você olhar para a pessoa dessa maneira, você vai olhar com os olhos de Cristo. Você vai ajudar. Eu não tenho o que fazer. Ora pela irmã. Senhor, tira todo esse veneno. A gente não conhece a história da pessoa. Mesmo que pareça assim, é maldosa mesmo. Mas a maldade não é de Deus. Deus que criou essa mulher. Então, por que ela é assim? Então, me ajuda a orar e tirar esse veneno. Não sejamos essa árvore, porque essa árvore não tem cura. Quem está ao redor não tem cura. Então, vamos tomar cuidado. Coisas que falamos, coisas que comportamos, não tem cura. Tem pelo Senhor Jesus. Mas aquele que é atingido por mim, por você, pelo meu veneno e pelo seu veneno, pode levar anos. Um filho, um marido, amigo, o trabalho, o líder ou liderado, pode levar anos para ser tratado. Eu não quero isso para mim mais. Eu já fui assim. Por isso que Claudinha falou, você vai falar o que vive. Eu não vivo 100% não, mas isso eu já vivi. Eu era tóxica, eu era doente, eu era envenenada, eu era amargurada. Eu não via. E aí eu via alguém e falava da pessoa. Mas o Senhor me tratou, o Senhor me botou. O Senhor é lindo, gente. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Qual é a semente que nós temos plantado no nosso coração? Qual é a escolha que eu e você temos feito todos os dias, independente da circunstância? É difícil, irmãs? É difícil. Mas com o Senhor, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível no Senhor. Não é tudo o que eu quero. Vamos lembrar.
mas tudo é possível. Então vamos pensar agora qual é a semente que eu tenho plantado na minha vida, na vida da minha família, das pessoas que estão ao meu redor. Porque em Gálatas 6:7 diz assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Então que nós possamos ter a intenção da escolha da semente, porque é bíblico, a consequência vem. Nós vamos colher o fruto das nossas escolhas. Não tem saída. O que eu vejo é a misericórdia e graça de Deus diante do arrependimento que eu tenho diante dessa escolha. Cintia, então quer dizer que não tem jeito, era algo de jeito nenhum. Tem, mas nós vamos precisar nos arrepender. E pela graça e misericórdia e soberania de Deus, Ele pode mudar essa consequência. Ou não. Eu cometi erros no passado que eu tive que viver a consequência. Não teve jeito. Eu fui no altar, eu orei, eu me arrependi, eu confessei, pedi ajuda, mas eu sofri a consequência. Só que eu sofri a consequência com o Senhor Jesus do meu lado. E foi. E o Senhor me fortaleceu. E Ele me parou. Eu precisava ser parada. Aqui não, chega. Muda a sua maneira de agir. Você vai sofrer a consequência do seu ato agora, mas eu estou com você. Então Ele precisou me parar. Então vamos ter a intenção, depois do que aconteceu, eu fui preparei. Uau! Não quero mais esse fruto para a minha vida. Muito amargo. Mesmo com o Senhor Jesus, porque Ele não tira a dor, Ele não tira a consequência. Ele só fala assim para você: continua porque eu estou aqui. Isso vai passar. E o fruto foi embora. Graças a Deus. O fruto amadureceu, comi, digeri e fui. E aprendi. Aprendi a lição. Então, entendendo que nós precisamos escolher a semente da nossa vida, da vida das pessoas. O restante do versículo diz assim: e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome seja dado. Eu aprendi aqui também essa semana que a semente tem que morrer. Não enxerga. Ela não deixa de existir. Eu achei isso lindo. A semente, ela não deixa de existir, ela só é transformada de estado, ela transforma o estado dela, da sementinha, ela é rompida, ela não deixa de existir, ela morre e se transforma para aquilo que ela foi criada. Mas olha como eu viajo, gente. Eu estava orando com a Ângela hoje de manhã, nós fizemos o devocional e eu falei sobre isso, que esse negócio tocou. Por que a gente respira? Quem é aquele que nos dá a vida, que faz a gente estar aqui, coração batendo, respirando? É um mistério do Senhor, não é? É um mistério, ninguém, o cientista não explica. Eles vão até o último pontinho da célula e olham, uau, tem vida. Quem está dando vida é esse aqui, gente? Quem está dando vida é isso aqui, é o Senhor. Sabe o que me veio na cabeça orando? Quem é que quebra a casquinha da semente? É o mesmo mistério que faz eu e você estar de pé. Vocês conseguiram pegar? Nós temos o solo, está preparado o solo, está limpo. Aí eu escolhi a semente boa, porque aquilo que eu semear eu vou colher. Então vou pegar essa semente, eu vou pôr no solo, vou orar, vou esperar, eu vou buscar essa semente, preciso ouvir, né? As raízes vão ouvir as vozes das águas, som de muitas águas, que é o poder do Senhor Jesus. O Senhor é a nossa fonte. Mas quem é que quebra para que tudo comece? É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. É um segundo de romper para que aquela semente comece a crescer.
Olha a importância, gente, eu tive isso hoje de manhã. Olha a importância da nossa escolha, do nosso solo, das nossas intenções. O Senhor rompe as nossas barreiras. Por mais dura que a minha semente esteja, a minha casca esteja pelas dores e feridas, o Senhor rompe. Quando Ele fez o homem, Ele supriu. E isso ninguém consegue explicar. É o poder de Deus, é o Espírito Santo, é a glória de Deus. Eu amo aquele versículo que a glória de Deus paira pelas águas antes da fundação do mundo, que a glória de Deus estava, a presença de Deus pairava sobre as águas. Eu consigo ver, é esse aí, essa glória, essa presença que quebra a nossa semente, que atinge o nosso coração. Tem um versículo de João 15:5 que é: quem permanece nele dá muitos frutos. Multiplicação. E esse é o nosso ponto principal. Eu estava só na introdução, que eu falei da semente. Agora nós vamos falar sobre o fruto, né? Nosso tema de hoje. Que lindo esse processo, esse final de semana. Eu gosto de processos, né? De falar sobre o processo, que o meu projeto Metanoia fala sobre o processo da borboleta, né? Não é o assunto, mas eu gosto disso, de entender como começa, onde termina e para onde vai. O que eu vou fazer com tudo isso agora? Então, o nosso propósito agora é eu falar sobre o fruto, né? Qual é o fruto que eu vou escolher para mim? Agora é hora de dar frutos. O maior fruto em nossa caminhada de florescimento, de frutificação, é a semelhança com Jesus. Frutificar é um sinal, fruto bom, é um sinal que eu tenho conexão com o Senhor Jesus, resultando em obras de amor e no fruto do Espírito. Lá em Romanos 8:29 diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Façamos a nossa imagem e semelhança. Então, o maior fruto que eu e você podemos dar, além de tudo que a gente quer, mas tem que ser prioridade, é sermos parecidas, semelhantes com Jesus. Esse é o nosso propósito, para honrar o Senhor, para a glória de Deus. Mas parece ser muito, muito fácil, né? Falar sobre ser semelhante a Jesus. Porque o nosso propósito não é riqueza, não é sucesso, não é reconhecimento, não é ser próspera, bonita. Tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa humanidade, e eu creio que o Senhor nos permite sim, porque a palavra promete que podemos viver em abundância, nada nos faltará, que nós seremos prósperos, bonitos. Tudo isso é muito importante, porque o Senhor é gracioso, Ele é misericordioso. Por que Ele deu tantos sabores de frutos, vamos dizer assim? Para quê? Por que Ele deu nosso paladar? Por que a gente gosta? Porque de repente Ele podia fazer o ser humano só para se alimentar de uma maneira, para sobrevivência, né? Mas Ele nos proporciona os sabores dos frutos. Mas a gente não pode se perder na humanidade. Esse é o nosso ponto, do nosso momento do mundo. Como Sharon disse, nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, e nós estamos nos perdendo no paladar dos frutos e esquecendo para que nós fomos chamados. A semelhança de Jesus tem que ser o nosso primeiro foco, o nosso primeiro propósito. A vida cristã também não é só ir à igreja todos os domingos. A gente ouve esse final de semana, um culto aqui, um culto ali. Sim, eu preciso de mais de ir, mas é expandir umas com as outras. Nós temos 3 igrejas aqui representadas, 5, perdão.
A gente se ama mesmo assim. Ai, não. Não, e o pior é que você faz 5! E aí a Cheryl... Aí a Sô já ri, né? Claro. Nós somos as líderes amadas. Amo vocês, meninas. Mas é isso aí, ó. Nós estamos juntas pelo mesmo propósito, cada uma do seu jeito, com a sua graça. Deus é multiforme em graça. Amo você, Ana, do seu jeito, do seu do jeito dela. Amo, porque é isso aí é Jesus. Jesus é assim. No momento que tem que ser. Jesus é assim, no momento que tem que ser. Leia, veja. Jesus é bom-humorado, mas Jesus manda a mão na mesa e derruba a mesa. Esse é Jesus. Isso é fruto. Eu amo vocês. Então vamos entender como é que a gente consegue ser parecida com Jesus, semelhante com Jesus. Acho que semelhante é mais bonito que parecido, não é? Tem mais profundidade, semelhança, muito. Parecida lembra. Não, eu quero ser semelhante a Jesus, por dentro e por fora. Aparência, bateu o olho em mim, pode ver Jesus, não ligo. E por dentro, no caráter, no comportamento. Então eu trouxe aqui para nós 4 pontos. Nós temos a semelhança com Jesus pelo caráter, o fruto do Espírito. Nós gostamos muito de falar sobre o fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, nós somos totalmente livres para viver isso. Agora levanta a mão quem consegue viver tudo isso. Amor. Que amor que é esse que o Senhor nos pede? Amar os vossos inimigos. Obrigada, Leia. Super fácil essa. Fruto do Espírito. Como é que eu vou fácil orar por quem eu amo? Fácil. Oro de pé, sentada, faço jejum por quem ama. Agora pega o enrosco e ora por ele. Por ela. Pega. Lembra aí, ó. Não faça assim, minha vizinha devia estar ouvindo isso aqui. Fala você aqui, ó. Oh Deus, como é que eu vou amar essa pessoa aqui? Gozo é alegria nessa situação difícil. A alegria do Senhor é a nossa força. Gente, nós vivemos em situações difíceis, caóticas, dolorosas. Não, que alegria é essa? Fruto do Espírito. Então o Senhor vai nos transformar. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu preciso aprender a desenvolver o fruto do Espírito. E sabe como é que é? O mais legal de tudo, assim, que Deus sabe muito falar, mais que eu, é sobre os relacionamentos. Não dá para desenvolver esse fruto, o fruto do Espírito, em casa. Só lavando a louça. Só chorando ali. Não dá. Eu falo por mim mesmo, gente. Por mim mesmo. Eu preciso de você. Eu lembro de uma música. Eu preciso de ti. Tem uma musiquinha. Né? Um precisa do outro. Um precisa do outro. Como é que eu vou desenvolver longanimidade? A palavra é grande para mim. Eu sou agitada, eu sou prática. Fala rápido. Longanimidade. Eu preciso das pessoas para me desafiar. Tem gente que me liga em cima da hora. Cíntia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, me pedindo coisa em cima da hora. Aí eu falo, Senhor, é o fruto do Espírito, é amor, longanimidade. Canta lindamente. Paciência. A gente precisa umas das outras. A gente precisa dos nossos relacionamentos difíceis. Eu era difícil demais. Eu sou um pouquinho ainda. Mas eu era difícil, mas agora eu estou ótima, gente. Estou maravilhosa, quem me conheceu antes. Por quê? Eu fui transformada, passando pelo processo de transformação com relacionamentos.
Mas eu escolhi o quê? A boa semente. Eu escolhi a semente. Estava ruim, estava difícil, cheia de orgulho, cheia de controle, do meu jeito. Mas doeu tanto. Falei, não, eu vou escolher a boa semente. Então, o que eu quero compartilhar aqui é o primeiro fruto, é o fruto do Espírito. Jesus era cheio de amor. Demonstrava paciência, agia com mansidão. Jesus vivia em santidade. Ele sempre caminhou com o Espírito Santo. Ele era o próprio Deus. E não é sobre sua aparência. Porque muitas vezes nós aparentamos que estamos no controle. Muita mansidão. Mas é só dentro da igreja. Muita alegria. Chega em casa, destrói com as palavras. Muita paz. E briga com todo mundo no trabalho. Você está aparecendo, eu estou aparecendo ou sendo semelhante a Jesus. Não é sobre aparência, é transformação interior e caráter. É difícil falar sobre caráter, mas o Senhor Jesus transforma. Ele rompe a nossa semente. O segundo ponto é ser semelhante a Jesus no amor. Não só esse amor que nós falamos aqui agora, que eu creio que é o mesmo amor, mas eu quero especificar esse amor de João 13:34. E um novo mandamento vos dou: amais uns aos outros. O Senhor Jesus saiu da glória. O Rei dos Reis desceu e veio como homem. Por quê? Porque Ele nos amou. Deus nos amou em primeiro lugar e enviou seu Filho único para aquele que crê. Não pereça e tenha vida eterna. Isso é amor. Só que a gente está sendo ensinada em João para ter esse amor incondicional um pelos outros. Eu não vou morrer por ninguém aqui não, gente. Mas precisa. O Senhor nos ensina que precisamos olhar para o próximo como superior a nós. Ele saiu da glória de Deus e desceu ao céu, desceu à terra por amor. Então, o amor de Jesus quer ser semelhante ao Senhor. Peça ao Senhor: Deus, me ajude a amar, porque não é por nós, pela nossa força, não é pelo nosso querer, é só pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente também tem que aprender a se amar. Amar a Deus em primeiro lugar, né? Todas as coisas, mas amar o Senhor, me amar, amar o próximo ao redor e seguir. A Deus ensina a gente a cruz. Eu passo isso para todo mundo que eu vejo, porque tem todo sentido. Você recebe de cima para baixo o amor do Senhor, a tua identidade de filha, você é amada, e você entra nas tuas raízes, afofa o teu solo, recebe a boa semente, trabalha, aí começa a sair um brotinho. E aí você começa a amar os que estão ao seu redor. E aí começa a crescer a árvore. E começa a dar frutos. E aí a gente começa a amar as outras pessoas. Eu tenho feito isso alimentar. Eu tenho feito isso de um ano para cá, e eu tenho visto a misericórdia de Deus na minha vida. Porque eu tenho semeado na vida de pessoas, porque eu pedi há 16 anos atrás. E eu vejo a minha expansão espiritual, porque eu escolhi. O que eu escolhi? Amar. É a boa semente. Então, que nós possamos aprender com o Senhor e pedir para o Espírito Santo: Deus, eu preciso de amor. A terceira semelhança com Jesus é a obediência. É fácil amar. Posso amar da minha casa, eu vou orar pela irmã, mando um versículo, mando até um presente. Mas e obedecer ao Senhor? Filipenses 2:8 diz assim: e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quem eu sou para não obedecer a Deus? Quem eu sou para dizer não à direção do Senhor? Vocês não têm ideia do que essa palavra significa para mim. O que Deus fez comigo no meio da semana, antes de eu chegar aqui, para eu poder falar com autoridade sobre obediência. Eu tenho dificuldade grande de obedecer, porque eu sou colérica no controle, melancólica. Eu tenho que ser tudo do meu jeito, gente. Eu obedeço se você me provar que tem sentido. Senão eu não vou fazer. Então é só o Senhor. Mas quem eu sou? Quem eu sou? Porque o Senhor Jesus obedeceu, veio, se humilhou à morte, até a morte de cruz. Mas eu tenho certeza que pelo poder do Espírito Santo, toda desobediência, rebeldia é quebrada no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. E nós teremos o nosso solo afofado, preparado. Nós vamos escolher a boa semente, que aí já começa a obediência. Nós estamos ouvindo agora sobre semente. Então, a partir de agora, eu vou escolher a boa semente. Eu tenho agora o conhecimento, o entendimento. O Senhor está falando aqui comigo. Escolhe a boa semente. Obedece. Cuidado com as nossas escolhas. Obedece. E por último, o Senhor fala para a gente ser semelhante a Jesus, o nosso fruto lindo, na missão. Lucas 9:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele obedeceu, veio com uma missão. Jesus tinha propósito, ele anunciava o reino, ele servia as pessoas. Ser como Jesus é viver além de nós mesmas, é entender a missão. Eu tenho uma frase que eu vou levar pro resto da minha vida, do nosso pastor Paulo Marciano, marido da nossa querida esposa pastora Aura, que ele diz assim: querendo ou não, gostando ou não, tem que obedecer. Quem conhece o pastor Paulo conhece essa frase dele. Querendo ou não, gostando ou não, tem que ser feito. O certo continua sendo certo quando ninguém faz. E o errado continua sendo errado, mesmo todo mundo fazendo. Vocês achavam que eu ia trazer um negócio bem docinho, né? Eu imaginei. Meus irmãos, meus amados, então a nossa missão precisa ser cumprida. Cumprida, eu falei cumprida, executada. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Mas para mim, eu vou falar uma particularidade para mim. É um privilégio. Eu me sinto maravilhosamente privilegiada de estar aqui compartilhando com vocês algo simples, mas é tão profundo. Deus, ele num amém, ele transforma a nossa vida. A palavra é viva, é eficaz, ela é uma espada que entra, separa juntas e medulas. Domingo passado eu recebi essa espada da boca do pastor Lúcio. É por isso que eu estou aqui de pé. Senão eu não ia conseguir falar sobre obediência. Ele pregando no batismo. Eu senti. E eu chorava, porque eu estava já preocupado com o retiro, trabalhando no retiro, o que eu vou falar, o que eu vou pregar, o que eu vou falar. Domingo passado, gente. E eu obedeci, porque eu tenho a missão do Senhor. Eu fui escolhida, selecionada, você foi escolhida, selecionada, designada, para que vá e dê frutos. Amém. Mas nós precisamos do fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, do poder, do fogo consumidor que tira toda a toxicidade e nos traz saúde. É bom que as piadas vêm, porque as caras de vocês aqui estão assim, precisa dar uma, entende? É o Espírito Santo, gente.
Porque o Senhor Jesus tem uma missão para nós. Jesus tinha propósito. Ele veio e morreu por nós, para a nossa salvação. E não é só para nos salvar e acabou. Nós temos um relacionamento com Ele aqui e na eternidade, gente. Nós vamos ver o Senhor Jesus. Nós vamos ver a glória de Deus. Eu vou conseguir ver. Eu peço, Senhor, eu sou meio maluca. Eu, Senhor, abre meus olhos espirituais aqui agora. Eu quero ver anjo, eu quero ver demônio. Eu fico na rua, eu vejo umas pessoas meio esquisitas na rua. Deixa eu ver. Imagina Jesus. Eu faço isso, gente. No metrô a gente vê umas pessoas assim. Porque eu gosto de trabalhar com gente assim. Mendigo, drogado, prisão. Eu tenho cliente que foi prostituta. Eu amo esse povo. Eles precisam de Jesus. Imagina uma pessoa dessa usada por Jesus aqui. Gente, pelo amor de Deus. Porque quando a gente peca demais, a graça abunda na minha vida. É a minha vida que eu estou falando aqui. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. E eu não tenho como nunca mais lembrar. Eu tenho 16 anos com Jesus só, mas eu posso ter 80 anos caminhando com Jesus. Eu sempre vou olhar e falar, eu sei de onde ele me tirou. Eu sei de onde ele me tirou. Então eu olho para essas pessoas. Não é. O estado dessa pessoa não representa ela. O Senhor Jesus tem uma missão para essa pessoa. Gente, Deus é maravilhoso. Então nós precisamos seguir a nossa missão. Que o teu coração seja cheio do Espírito Santo. Ter um bom fruto. Vamos concluir. Ter um bom fruto. Um fruto permanente. Não aquele que apodrece e vai embora e que não foi usado para nada. Né? Se a gente comprar uma maçã e largar lá em cima da mesa, o que vai acontecer se eu não comer? Apodrece, morre. Porque não cumpriu a missão. Aquela maçã tem uma missão. Ela tem os nutrientes, ela tem as vitaminas. Né? Eu vou fazer uma piada aqui. Aí tem meia dúzia de brócolis lá na minha geladeira. Né? Vou falar brócolis que todo mundo come. Aí eu vou abrir minha geladeira. Eu estou com vontade de comer alguma coisa, com fome, morrendo de fome. Eu vou, esse bolo de chocolate. Não estou falando que não é bom, mas a gente vai comer o bolo de chocolate. E o brócolis só assim, ó. Que bonito. Eu já estou aqui, já tem 15 dias, ficando amarelo. Todo mundo sabe, ó, você sabe que você largou o brócolis lá. Murchou. Fica amarela. E aí a gente reclama porque o exame de sangue saiu mal, que a pressão tá alta, que eu tô engordando. Mas tava lá. Tinha uma diabetes, a pele esquisita, porque come muito açúcar. E o brócolis lá, que bonito, cheio de nutrientes para você. E é pra mim, hein? Ontem vocês falam que a pessoa não tá doida, dá dinheiro pra ela, né? A pessoa não é doida, dá dinheiro para ela pra saber se ela tá doida. Vocês vão entender o que eu tô falando. Porque hoje eu rasguei uma nota de $5. Então eu tô doida. Por quê que eu rasguei? Procurando 2 chocolates naquela máquina. Eu preciso de chocolate, Minha amiga, não aceita, e minha nota não ia. Eu já nervosa, querendo controlar a nota. E a nota não. Aí eu fui esticar a nota. Rasguei a nota. E aí as frutinhas aqui olhando tudo pra mim. Que bonito. As uvinhas lá das irmãs que prepara a mesa pra gente com tanto carinho. Banana, que eu tô cheia de cãibra. Não, mas eu comi chocolate. Você bateu pra elas, a palma é pra elas. Tô aqui, vocês sabem como eu sou. Eu rasgo o coração, confesso mesmo. Então muitas vezes a gente não valoriza o fruto. A gente precisa
escolher a boa semente para que dê bons frutos. Seja alimentada pelo fruto do Espírito. Deixa o Senhor tratar do seu caráter, do meu caráter. Não é fácil romper a semente. Não é fácil passar pela poda. Não é fácil. Eu vivo isso todo dia. O Senhor me podou no domingo. Ele enviou a palavra. Eu falei, uau. Mas vale a pena, porque o Senhor está me alimentando. Eu fui alimentada pelas minhas irmãs. Então o Senhor Jesus, que é conclusão, ter um bom fruto, um fruto permanente, é ser semelhante a Jesus. Ser semelhante a Jesus é caráter transformado, amar como Jesus amou, obedecer como Ele obedeceu e viver a missão que Ele viveu. João 2,6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Mas eu peço que o Senhor Jesus inunde o teu coração com a presença dEle. Que você saia daqui consciente, porque o culto é racional, com entendimento. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa as tuas escolhas. O Senhor está aqui para te tratar. Ele pode transformar. Às vezes não transforma a dor, mas Ele vai estar com você no processo, para caminhar nessa dor, para que dês frutos. Amém? Então agora eu queria fazer um pequeno momento aqui. Eu sei que a gente está passando, né, Sharon? Fazer um momento conosco aqui. Que você pudesse fechar os seus olhos, pensar que tipo de semente, de árvore você quer ser. Nós ouvimos falar sobre a árvore tóxica, a venenosa, que expande o seu veneno por onde as pessoas, né, as plantas ao redor. E temos o nosso Jesus como exemplo. Qual é o fruto que você quer ser? Qual é a semente que você quer dar? Peça ao Senhor para que Ele lembre você daquilo que precisa ser tratado,